Beleza, gente. Então vamos lá. A aula de hoje eu quero falar com vocês sobre evolução temporal e eu vou mandar uma lista. Acho que hoje já. Eu mandei uma lista parecida para o pessoal da graduação e só vou editar, porque na deles tem evolução temporal da equação de ondas clássica também, e na de vocês não vai ter. A gente vai focar só em Schrödinger. Mas é quase a mesma coisa. Então, rapidinho eu edito ela e mando para vocês. E tem um outro exercício que eu queria passar para vocês, que eu acho que eu vou passar sem explicar, porque não tem muito o que explicar. Acho que a lista em si é autoexplicativa e já serve de introdução para os tópicos que a gente vai ver em breve, que começa um pouco de tight binding. Vou passar uma lista para vocês analisarem a localização de Anderson, fazer um modelo unidimensional extremamente simples, em que você consegue visualizar, né, a localização de Anderson. A gente vai basicamente fazer uma cadeia tight binding, onde a energia local é aleatória e o acoplamento entre os sítios é constante. E isso, quando a gente plota os autoestados, faz uma análise do número... eu não sei falar isso em português. Inverse participation ratio, né? É o número de participação, né? Em português, talvez. E esse cara mostra para a gente quão localizadas estão as funções de onda e tal. Então, eu vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem isso em Python, no modelo unidimensional, que é bem ilustrativo para a gente ir começando a fazer outras coisas um pouquinho diferentes. Tá? É simples, são poucas linhas de código. E, então, eu vou mandar a lista junto com a lista de evolução temporal para a gente fazer duas coisas de uma vez só. Ok? Bom, eu vou apresentar dois métodos de evolução temporal. Eu acho que eu vou mostrar só a teoria hoje, para a gente discutir. Tem uns métodos é simples, o outro método é um pouco mais complicado. E aí eu queria mostrar vários detalhes da teoria, discutir, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam. E acho que a parte de implementação a gente deixa para a próxima aula, mas acho que com a teoria vocês conseguem praticamente já implementar. Antes de eu começar a falar sobre isso, vocês têm alguma dúvida das coisas que estão fazendo, dos projetos? Como é que está? Eu queria tirar uma dúvida. Quando o senhor plotou a figura do potencial no espaço recíproco, aquilo ali é a parte imaginária ou só a parte imaginária ou só a parte real? Módulo. No espaço recíproco, né? Uhum. É, No espaço recíproco. foi o módulo, sim. Eu coloquei a figura no projeto. Colocou. Só tomar cuidado que eu acho que na figura do potencial eu coloquei o vetor B1 e B2 também com umas linhas azul clara. E eu sei que ela está bem pequenininha, né? Porque Sim. é só na primeira zona de Brillouin. E acho que dá para ver na figura, né? Sim, dá para ver. Tá. Só confundir que não é parte do plot, né? É só o B1 e o B2 que eu coloquei para indicar lá. Porque aqui o senhor deu uma transladada também, né, na figura. Porque se a gente for olhar o potencial, ele só existe em G00, G10. Desculpa, peraí que eu... Só para entender o que você está falando, deixa eu abrir a figura aqui. Vou compartilhar a tela, assim os outros que não estão por dentro podem acompanhar também. Ok. Aqui. Se o senhor faz a análise com esse sistema na origem, o senhor veria uma pequena contribuição do potencial em cada quina aí, não é não? Posso compartilhar aqui rapidinho? Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo te responder. Você está usando que comando para fazer o gráfico? O Color Mesh. O P-Color Mesh. Uhum. Aqui eu também fiz com o P-Color Mesh. Você diz que... É porque, para mim, eu penso que o senhor tinha Deixa feito eu aquela figura. perguntar. Eu entendi a sua pergunta. Eu só perguntar assim, por exemplo, aqui eu coloquei o B1 e o B2 e você vê que ele está centrado no centro do loságono aqui, né? Sim. Né? Uhum. O seu também está assim? Sim. Tá.
Então, bom, compartilhe o seu, então, que eu não estou entendendo a dúvida. Eu posso compartilhar por cima da sua? Pode. Sim, eu já fico aí também. O que a gente está chegando é nisso aqui, ó. Onde Uhum. tem aqui essas pequenas contribuições. E quando a gente fez uma análise, tipo, aumentando a célula, como se tivesse quadruplicado, na verdade, a gente consegue montar, tipo, um quebra-cabeça e chega nisso aqui. Agora, Mas sim, eu entendi. Volta para de baixo. Então, os sinais estão nas quinas do losango, né? E a minha está no centro, se olhar para essa daqui. isso. Por quê? Qual é a diferença da minha para a sua? Se eu der uma transladada, colocando a origem aqui, mais ou menos. Mas que transladada é essa? A gente já viu essa translação aí. Não O é bem uma shift. translação. É o shift. Uhum. É o FFT shift. Para fazer o gráfico, eu faço o FFT shift. Para fazer a Entendi. implementação, para fazer as contas, eu não preciso fazer o FFT shift, jamais. Uhum. Mas para fazer o gráfico, eu faço. Que aí ele vai trocar do domínio 0 a 2π. Você está no domínio 0 a 2π. Eu estou no domínio de menos π a π. Então, este meu ponto aqui, veja que eu cortei os eixos de propósito, tá? Uhum. Exatamente para deixar vocês na dúvida. Veja que a sua pontinha esquerda do loságono aí, veja que está em 0, 0. Aí, tá vendo? O meu 0, 0 é no centro, por causa do FFT Shift. Entendi. Tá bom. Ok? É isso. Acho que é só Obrigado. isso. Ok. Bom, vocês estão vendo a minha apresentação agora? Voltou automaticamente para mim? Sim. Ok. Tá, então eu vou começar a falar da evolução temporal. Não, então aguentei, peraí. Eu estava esperando se o Emanuel Jefferson ia falar mais alguma coisa. Pode falar. Então, professor, eu vagando lá pelo seu canal, eu encontrei sua exposição do método Hartree lá. E me confundiu porque lá naquele roteirinho que o senhor preparou, né, pra gente, você não faz a média da densidade sobre. Você não faz ela sobre a distribuição de Fermi-Dirac, mas você coloca ela t igual a zero. Então eu já posso supor direto que só usa lá a função degrau e ir embora mesmo. Sim. Se quiser fazer com temperatura finita, pode fazer, mas não vai mudar nada esse resultado. Por isso que eu nem propus. Certo. A respeito do potencial químico, em princípio, ele é controlado pela dopagem. Então, no princípio, ele é um parâmetro arbitrário. Eu posso colocar ele onde eu quiser. Aí você pediu para ir variando ele lá. Isso é só para ver, digamos assim, a física mudando conforme E para te dar uma noção de escala também. O que eu sempre peço para quem vai fazer isso pela primeira vez, acho que foi exatamente o que eu propus aqui para vocês, é fazer o gráfico, né, da densidade como função do potencial químico. Aqui, né? Aqui, faço o gráfico. Isso aí eu peço para todo mundo. Todos os meus alunos que fizeram isso uma vez na vida, e eu também fiz isso várias vezes, eu faço esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico fácil aqui. Talvez eu tenha. Perdão. Vou aberto o Júpiter aqui já. É tão fácil que o Emanuel até saiu. Perdeu o interesse. Estudantes, Vinícius, IC. Parcial. Eu acho que num desses aqui ele tem. Eu vou ter que abrir todos para ver, porque bom, tem aqui uns de densidade. Mas a densidade do ED não vai ser sem graça, não, porque a densidade só depende de Z. Aí você integra, vai dar sempre uma constante, não? Assim, dependendo do valor de mi que você escolhe, né? O fato é que depende de mim. Tá aqui, ó. Tá.
Vou fazer o gráfico assim. Então, aqui você tem o poço, né? A energia, Poço quântico, densidade. as energias, isso. Uhum. Aí você tem aqui as relações de dispersão, E contra K. Certo. Então, você vê que as energias aqui é simplesmente o fundo de cada relação de dispersão. E aqui é o módulo de K, porque a princípio é um paraboloide, Kx e Ky. Tá? E esse é o gráfico que eu estou falando. Imagina que esse eixo aqui é energia, mas é o potencial químico neste caso aqui, né? Ok. Então, é o potencial químico como função da densidade. Tá. Ou a densidade como função do potencial químico, tanto faz. Certo. Então, você vê que você vai aumentando a energia. Quando a energia passa da primeira subbanda, a densidade começa a crescer linearmente. E é uma relação linear porque a densidade de estados é constante. Essas descontinuidades aí são devidas à singularidade de Van Hove? Ou alguma coisa do tipo? Não. Aqui é 2D, não tem singularidade É de 2D, Van Hove. é verdade. Mas essa descontinuidade aí não é numérico, não, é física mesmo. É físico mesmo. É pelo seguinte, aqui, ó, as linhas tracejadas, azul, laranja e verde, é o fundo de cada banda. Tá alinhado os três gráficos, tá? É o fundo de cada banda. Então, quando o potencial químico está abaixo da primeira banda, não tem estado para ser ocupado. Então, a densidade é zero. O potencial químico passou, agora você está vendo uma densidade de estados constante, né? A densidade de estados do gás de elétrons bidimensional é constante. Certo. Então, você vai descobrir que a densidade é uma certa constante vezes o potencial químico, ou vezes a diferença do potencial químico para o fundo da banda. Tá? Então, vai ser linear com essa diferença, vai crescer linearmente. Quando chega aqui, agora você tem duas bandas ocupadas, e essencialmente é como se a densidade de estados dobrasse, então essa inclinação dobra. E aqui agora você tem três, a inclinação dobra de novo. Tá? Então é basicamente isso. Então, cada vez que você ocupa uma nova banda, você vai mudando a inclinação da relação entre o potencial químico e a densidade. E fazer o gráfico assim te dá uma noção de escala, né? Aqui está em unidades reais, digamos assim, né? 1000 electronvolts e nanômetro a -2. Então são mais próximas dos dados experimentais. Mas você tem uma noção, se você quiser simular um gás de elétrons com uma densidade de 25, você já sabe que o potencial químico tem que estar ali em 150, mais ou menos. Então, para ter uma noção de escala. Essa figura é bem interessante de analisar. Agora, a sua pergunta, se vai ficar sem graça, não fica assim, não, depende do que você quer dizer com sem graça, né? O fato é o seguinte, o experimental mede a densidade de estados bidimensional. Tá? Então, quando você vai fazer esse tipo de simulação, a primeira coisa que você pergunta para o experimental é qual é a geometria do poço, né? Qual é a largura do poço, supondo que o material é GAS, né? E qual é a densidade de elétrons que ele mediu, ou que ele topou. Né? E ele vai te falar, tantos centímetros a -2. Eles medem em centímetros a -2. Aí você converte para unidades mais agradáveis. Né? Eu costumo trabalhar em nanômetro a -2. E estabelece aonde deve ser mais ou menos o seu potencial químico. Se você tem uma subbanda ocupada, se você tem duas subbandas ocupadas, tipicamente sai dessa primeira análise. Então é uma grandeza fundamental para a comparação com o experimento. Duas situações. Você tem nesse tipo de experimento, você tem duas possíveis condições. O experimental, ele pode... Você tem a amostra, né, que é um primeiro experimental fez, o construtor de amostras fez, que é simplesmente o poço quântico. Ponto final. Olha lá, bonitinho. Aí a pessoa que vai fazer o dispositivo, ela vai colocar eletrodos. E aí tem várias maneiras de colocar esses eletrodos. Você pode colocar um eletrodo por debaixo da amostra e um por de cima, um back-top gate, né? E aí você aplica campo elétrico, que vai distorcer esse poço. Mas se você colocar esses eletrodos bem longe do poço, né, esse back e top gates, eles não fornecem elétron para o sistema. Eles só geram um campo elétrico ao longo da amostra. Então, esse tipo de abordagem, ela mantém a densidade de carga no poço constante e varia o campo elétrico. Você pode, né, inclinar o poço, mas a densidade de carga fica sempre constante. Então, nessa situação, quando você muda o campo elétrico, você está mudando o potencial químico, mas a densidade é sempre a mesma.
A outra possibilidade é você colocar um back-top gate e aterrar esse cara. Enfiar realmente um gate ao longo da amostra até chegar no gás elétron bidimensional, tá? Ou colocar lateralmente, tem várias maneiras de fazer isso, mas de tal forma que você aterra, então o número de elétrons no poço passa a ser definido por esse aterramento, basicamente, né? Então, quando você aplica campo elétrico, é o potencial químico que fica constante, porque está ligado nesse eletrodo, né? nesse aterramento. O potencial químico fica constante e a densidade varia. Ah, então é como se fosse ensemble canônico e gran canônico aí, né? Exatamente. Na teoria, você pode alternar entre os dois. Experimentalmente, o que você faz é aterrar ou não o sistema. Ok? Legal. Na prática, nenhum dos dois funciona, né? Na prática, o experimento sempre tem um leakage, né? Quando você não quer aterrar, sempre tem um pequeno vazamento. Mas nas comparações que a gente faz, você trabalha ou em um ensemble ou no outro e costuma dar certo. Muitas vezes, bom, na maior parte das vezes é bem comportado. O experimental te fala, olha, eu não estou variando a densidade, ou a densidade varia, mas só um pouquinho, te dá uma escala de quanto que a densidade está variando, e aí você escolhe o ensemble que você quer trabalhar. Okay? Jóia. E mais uma perguntinha, o senhor explica lá, mas eu não o dia eu estava meio com sono, eu não consegui entender muito bem também. A parte de convergência lenta, por que o senhor deixa a convergência mais lenta? Geralmente a gente quer o contrário, né? Isso ficou meio obscuro para mim. Se a convergência for rápida demais, você vai ter um gráfico de bifurcação. Entendeu? Bom, Tem eu uma entendo que é palavra-chave aqui. bifurcação, mas eu não entendi por que isso vai acontecer. Você tem uma instabilidade. Imagina, principalmente quando você tem o regime de potencial químico constante, isso acontece mais no regime de potencial químico constante, tá? Imagina que você coloca o potencial químico aqui, assim, ó, no meio entre o primeiro e o segundo, sei lá, qualquer lugar, tanto faz. Ok. Coloca o potencial químico em algum lugar. Aí você vai lá e calcula a densidade. Então, vamos começar do zero, a primeira etapa do loop. Você começa com densidade zero, né? Você vai fazer o primeiro cálculo, né? Então, o seu poço realmente é esse poço aqui, o poço quadradão, 100 elétrons lá dentro. Aí você coloca o potencial químico aqui, em 50, digamos. Aí você vai popular e vai calcular a densidade e vai calcular o potencial de Hartree. Aí você vai somar o potencial de Hartree a isso daqui. Digamos que você soma 100% do potencial de Hartree. Ele vai distorcer esse poço e vai levar essa energia lá para cima. Digamos que o tanto que essa energia sobe é tal que agora esse nível fica acima do potencial químico. A densidade, na próxima rodada do seu cálculo, vai ser zero. Sim. Quando ela for zero, o seu potencial de Hartree vai ser zero. E você vai voltar para um poço vazio. Aí você vai estar com o poço vazio de novo, vai calcular a densidade, um potencial químico aqui, vai dar uma densidade alta, vai ficar levar nesse... vai ficar tudo e não vai convergir nunca. Entendeu? Vai ficar tipo um gráfico de bifurcação, oscilando entre dois pontos críticos, dois pontos estacionários. Duas possíveis soluções. Então, quando você faz de forma lenta, adiabática, se quiser usar uma palavra, mas não é adiabática, é só uma forma lenta de fazer, você vai aumentando o potencial de Hartree rapidinho, lentamente, né? Vai pondo só uma porcentagem do potencial de Hartree, e aí você atinge a convergência sem passar por esses pontos de oscilação. Sacou? Isso vai acontecer tipicamente em situações que o potencial químico está muito perto da segunda subbanda, aí ele vai ficar alternando segunda subbanda acima e abaixo, acima e abaixo, acima e abaixo, não converge nunca. Esse caso não é tão crítico, porque, em geral, os dois pontos de convergência são muito parecidos, tá? Mas se você quer saber quantas subbandas estão ocupadas, é delicado. Ou quando você tem uma única subbanda, mas a densidade é muito alta, o potencial químico está lá, sei lá, imagina que não tem a segunda subbanda, que a segunda subbanda está lá em cima, está muito alta em energia. Aí você põe o potencial químico, sei lá, numa energia bem alta, a densidade de carga é muito alta, o potencial de Hartree é grande, e aí você pode gerar essas oscilações também. Sacou? Entendi. Outra questão, só para finalizar,
a gente não está considerando spin aqui, né? Aqui é, por exemplo, nem para contar a ocupação. Por exemplo, eu não posso ter 2 elétrons no primeiro nível. Ou tá? Pode, se você quiser contar spin, multiplica tudo por 2. Multiplicar tudo por 2. Mas aí tem interação, né? Porque- A interação de Hartree não depende de spin. Aí o que entra no potencial de Hartree é a carga total, spin up Isso. mais spin down. Então é só um fator 2. É só um É fator só de multiplicar a dois. densidade de estados por 2. Tá. Ah, não. Tá? Beleza, então, beleza. Faz uma primeira versão assim. Se vocês quiserem fazer com spin, ó, tem aqui o gráfico DOS mais Zeeman. Então aqui deve ser o mesmo gráfico, mas agora com um termo de Zeeman. Então agora você tem spin up e spin down. Tá? Veja que o Zeeman é muito pequeno. E aqui eu pus um campo grande já. Tá? Então não muda muito a convergência quando você coloca só o termo de Zeeman. Colocar só o termo de Zeeman significa que você está com um campo bem pequeno. Então você tem que colocar o potencial vetor também. E se você coloca o potencial vetor, você tem quantização de Landau. Então a física muda bastante. Aí muda. Muda bastante. Tá? Então colocar só Zeeman vale só para campo pequeno. E aí não muda muita coisa. Tá? Você vai ter mais níveis, tem que separar spin up e spin down. O que vai mudar é se você colocar o potencial de troca, que aí o potencial de troca depende de spin. Tá? Mas vamos devagar, uma coisa de cada vez? Não é. Eu tô da maneira mais simples possível lá. Como eu não tinha. Eu e o Bruno, a gente começou a rascunhar antes de olhar o seu vídeo. E você utilizou uma abordagem, a gente utiliza outra para chegar no Hartree. A gente pega e faz o seguinte: a minha função de onda, em princípio, eu tenho N elétrons. E eu estou usando lá que ela é uma separação de variáveis, o produto das funções de elétrons individuais. E aí eu chego lá na equação do Φj. Também naquele roteirinho ficou meio confuso, porque se o senhor puder abrir ele de novo, por gentileza. Aí, lá onde o senhor faz o ansatz. Só um segundo, cara. Minha filha tá chorando bastante. Corta pra massa, tudo bem. Tô ouvindo aqui no fone. Aqui. Só mandei uma mensagem aqui rapidinho, ver se tá tudo bem. Pode falar. Vai lá em onde o senhor define o ansatz, por favor, do psi, que aparece o Φj. Isso, é que aí você tem um. Não, Peraí, aonde? tarefas iniciais. Aqui. É que ali tem um J de um lado e não tem do outro. Isso aí quase deixou a gente biruta. Tem um K de um lado e não tem do outro também. Não, mas o K é tranquilo. Mas esse J aí. Um índice quântico pode estar faltando, o outro não. Não, mas é porque o K é no onda plana, que não vai. E o J é não vai onda plana influenciar ele, quantizada. Mas aí a gente já sabe que o K, não, digamos assim, a dinâmica dele não vai ser relevante, né? Então, não, eu só esqueci de colocar os índices aqui. Mas é porque esse psi aí é o psi J, ou seja, é o psi de uma partícula, né? Não é o psi do sistema. Não, beleza. Tem um R só. Mas esse R poderia ser. Você poderia estar mascarando ele, depende de como você define. Então, sim. Entendi. Se você quiser deduzir o potencial de Hartree, de fato, a dedução é você supor que a função de onda é uma função produto. Tá? Sem a antissimetrização. A gente recorreu ao Ashcroft, e aí o jeito que ele faz lá, ele menciona isso, e aí a gente partiu dali também. Eu simplesmente falei, não, é uma equação diferencial, eu tenho o direito de fazer a separação de variável. Pelo menos tentar ela. Então. É isso. Se você considera, só para deixar claro para todo mundo, se você considera que a função de onda de muitos corpos é simplesmente o produto da função de onda de cada elétron, essa é a aproximação mais grosseira possível, que é a aproximação de Hartree. Só que ela bate com os experimentos, porque estado sólido o pessoal chama de estado sujo, né? Tem tanta impureza que qualquer aproximação funciona. E acho que eu vou lá ver se está tudo bem, gente. Vai lá. E se você quiser fazer um pouco melhor, você vai para Hartree-Fock, que aí você considera a antissimetrização da função de onda, tá? Pessoal, só um segundo, deixa eu ver se está tudo bem, porque está me incomodando, está chorando bastante. Um minutinho só.
Perdão, gente, voltei. O cara tá dando banho e a Lara não quer tomar banho. É só isso, é só o banho que ela tá reclamando. Bom, tudo bem, Rafael? Mais alguma dúvida? Que eu me lembro agora, não. Bruno, você lembra de alguma coisa que eu deixei passar aqui? De alguma coisa que a gente tinha dúvida? Não, acho que você pegou todas as dúvidas ali já. Se lembrar de alguma coisa até o final da aula, eu falo. Ah, pera aí, vou responder. Ah, eu falei pra vocês que a moça tá de sacanagem comigo, né? Eu quero entregar agora. Ela mandou uma mensagem. Tá saindo agora para trazer as coisas. É uma brincadeira. Falei que tá dando aula, que eu não posso atender agora. Ela falou, entendi. Agora mandou agora que tá vindo entregar as coisas. Vai ficar batendo na porta à toa. É porque Bom. até chegar aí, se for correio, já acabou Não, a aula. é a marmoraria, é um trequinho que vai colocar aqui no fundo que tá precisando consertar um negócio. Mas ela falou que ia vir de tarde. Desencana, vamos lá. Se ela tocar a campainha, vai ficar Desculpa, tem mais uma perguntinha aqui. É que ali no seu potencial de Hartree, você tá menos 4π sobre K. O sinal é esse mesmo, né? É menos. É porque. Sim. Peraí, eu Aí não costumo é, lembrar assim, ó, tem uma. aí não é repulsão Depende de onde eletro-elétron. você. Depende de onde você for olhar, a pessoa pode definir a densidade de elétrons como sendo positiva ou negativa. Se o sinal da carga está aqui ou está aqui. A maneira mnemônica que eu lembro é que o potencial de Hartree tem concavidade negativa. Ele é para baixo. Eu lembro, aquela capacete do Batman lá. Então, se você define a densidade como sendo um número positivo, para que a derivada segunda seja negativa, tem que ter um menos aqui. Agora, tem gente que vai falar, como a densidade é a densidade de elétrons, o sinal está aqui dentro. Né? A densidade em si é negativa. E aí você não coloca o sinal aqui, põe para dentro. Então, certo. Você vai encontrar dos dois jeitos nos livros. Então, depende de onde você olhar. Basicamente aqui, ó, se você colocar o menos aqui, ele não aparece aqui. O K é positivo, né? Então, o K é sempre positivo. O K é a constante de elétrica, né? Ok. Sempre positivo. Beleza. Ok? Então, fechou. Beleza, isso aí. Bom, gente, vamos lá. Vou fechar aqui. Aqui só mostrar. Esse aqui é um caso que tem a densidade de carga no poço. Acho que tem duas subbandas ocupadas nesse caso aqui. A densidade de spin-up e spin-down são quase parecidas e quase iguais. E aqui é o potencial de Hartree. Fechar as coisas do Vinícius aqui. E voltar para cá. Aí os projetos a gente tem que mandar para o senhor, a gente apresenta aqui na sala. Como é que é? Eu quero uma apresentaçãozinha. Não precisa ser muito formal, não. Precisa fazer uma aula sobre isso, mas uma apresentação mostrando os resultados, explicando um pouquinho do que foi feito. Qual que é o deadline? Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos ver como é que vocês estão evoluindo, aí eu defino, tá? Mas o mais rápido possível. Sexta-feira a gente define isso, tá? Porque eu vou passar mais uma lista, vai tomar um pouquinho do tempo de vocês. Mas vamos colocar... A gente está em 4 de outubro. Acho que até o fim do mês, porque aí dá tempo de fazer mais um projeto até o fim do ano. Ok? Beleza. Ok. Bom, eu vou abrir aqui o tablet, que o que eu quero mostrar para vocês está nas anotações. Eu vou começar pelo mais complicado, tá? Que aí depois, se faltar tempo, eu deixo a segunda etapa para depois. Então, bom, são duas evoluções temporais, dois métodos de evolução temporal que eu quero mostrar. Então, uma é a expansão em polinômio de Chebyshev, a segunda é o split step.
O split step é muito rápido de explicar, e eu vou colocar na lista também um exercíciozinho para vocês analisarem o split step teoricamente. Não sei se o Rafael, que trabalha com coisas que usam split step, já fez a demonstração da ordem do Em erro. algum momento da minha vida eu fiz isso. Tá. É chato, né? Mas dá para fazer, né? Aquelas coisas que você só quer basicamente fazer uma mostrar, vez. bom, Né? você faz uma vez, depois você confia que os autores que já trabalham com isso estão certos, porque o negócio é chato de fazer. Dá uma página de conta, não é tão chato, não. Tem contas mais longas. É que é muito termozinho que você pode se perder facilmente. Né? Bom, vamos lá. Então, eu vou começar com o Chebyshev, que é um pouquinho mais delicado, tá? E eu preparei aqui duas etapas. Primeiro, eu vou falar sobre os polinômios de Chebyshev. Essa parte aqui, a referência é a Wikipedia. Tá? Tirei tudo que está aqui da Wikipedia. Conferi só uma coisa, esse sinal aqui, em algum livro ou algum paper, estava errado. Aí eu fiquei, estava diferente da Wikipedia. Aí eu fui atrás de livros mesmo para ver se estava certo o sinal, e o sinal da Wikipedia estava certo. Quem está errado é um paper antigo aí que deve ter um typo no sinal. Perdão, não é esse sinal não, mas é um sinal parecido que aparece depois. Ok, então os polinômios de Chebyshev tem dois tipos, os Tn e o Un. A gente vai trabalhar com os polinômios do primeiro tipo, mas eles são quase idênticos. Então, a definição que aparece lá, compacta, é essa daqui. Tn de cosseno θ é cosseno de nθ, que não é bem uma função do cosseno θ, porque né, é uma aplicação aqui do Tn de cosseno θ, porque enfia o n aqui dentro do argumento, né? Não é exatamente uma função. Isso forma semelhante para o polinômio do segundo tipo. Mas, isso aqui nem tem cara de polinômio. Para você ver que isso aqui é um polinômio, você tem que usar umas regras trigonométricas. Então, por exemplo, para o T2 de cosseno θ, o cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E aí, nesta forma, fica mais evidente que é uma função, né? T2 de cosseno θ é 2 cosseno ao quadrado menos 1. Se eu trocar o cosseno por x, aí fica mais óbvio, né? T2 de x é 2x quadrado menos 1. Isso para qualquer n, você tem alguma expansão trigonométrica, que isso aqui vira um polinômio bonitinho, mas essa forma compacta é bem agradável, né? Bom, e daí? Aqui eu marquei, mas a gente não vai usar, a equação geradora, né, a equação diferencial, cuja solução são os polinômios do primeiro e do segundo tipo. As aplicações que aparecem lá, interpolação de polinômios, polinômios de Chebyshev são excelentes para interpolação, porque eles convergem rapidamente, e aparece na quadratura de Clenshaw-Curtis, né, integração, que é basicamente o que aparece lá no método quad do SciPy. SciPy Integrate Quad usa exatamente este método aqui, com a interpolação de polinômios baseado na expansão de Chebyshev, e faz a integração com base nisso. Então, tipicamente, Simpson, se vocês viram, né, a integração por retângulo, basicamente interpola o polinômio por retângulos, o trapézio interpola por trapézios, por retas, né? Simpsons interpola por parábolas, e por aí vai. Aqui não, aqui a interpolação é a interpolação baseada em polinômios de Chebyshev, e ela é muito mais eficiente para interpolar polinômios, portanto, é muito mais eficiente para calcular integrações numéricas. Então, essa é uma aplicação. E a que a gente vai fazer agora da evolução temporal é uma segunda aplicação importante para a gente na física. Uma terceira, que eu não vou falar hoje, pelo menos não hoje, talvez veja isso mais para frente, é calcular a função espectral. Então, qualquer função espectral, calcular traços da densidade de estado, traços da matriz de densidade vezes algum operador, tem uma fórmula baseada na expansão de Chebyshev, que é conhecida como Kernel Polynomial Method, que é extremamente eficiente para calcular esse tipo de coisa. E o motivo do porquê ela é eficiente já fica claro aqui na evolução temporal, apesar de que a metodologia é um pouquinho diferente. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da relação de recorrência dos polinômios de Chebyshev, então ela vai ser definida assim. Então, o T0 é simplesmente 1, né? Constante, polinômio de ordem 0. O polinômio de ordem 1 é o próprio x, e aí os polinômios de alta ordem, Tn mais 1, vai ser definida por essa relação de recorrência, que é 2xTn menos Tn menos 1. Então, essa relação vai ser muito importante.
A relação do segundo tipo está aqui, mas a gente não vai usar, eu vou pular ela. E aqui tem uma coisa importante. Tanto o Tn quanto o N, as raízes do polinômio, né, quando você faz Tn de x igual a 0, as raízes vivem no domínio de menos 1 a 1. Dá para calcular analiticamente, está aqui, para o Tn, as raízes são dadas por essas expressões, para um K inteiro qualquer. Então, todas as raízes caem no domínio entre menos 1 e 1. Tá? O N estão aqui embaixo. Uma outra coisa importante é que a relação de ortogonalidade dos polinômios estão definidas no domínio de menos 1 a 1 também. Então, todos esses polinômios estão definidos no domínio de menos 1 a 1. Esse é o domínio relevante para trabalhar com eles. E a relação de ortogonalidade está aqui. Veja que tem uma norma, né? A norma da relação de ortogonalidade é raiz de 1 menos x². E a integração dá isso daqui. Então, veja que se os índices são diferentes, a integral dá 0, são ortogonais. Se os índices são iguais, aí depende. Se eles são iguais a 0, os dois são iguais a 0, a integral dá π. Se eles são iguais, mas diferente de 0, a integral dá π sobre 2. Então, tem um fator 2 entre o termo 0 e o termo diferente de 0. Tá? Isso só para o polinômio de primeira ordem. Para o polinômio de segunda ordem já é mais simples. Esse fator 2 é importante. Vocês vão ver que em todas as expressões baseadas no polinômio de Chebyshev, ou o termo n igual a 0 está separado da somatória, ou tem uma apóstrofezinha, um asteriscozinho na somatória para indicar que o termo 0 tem que ser tratado de forma um pouquinho diferente, e é basicamente por causa desse fator 2. Bom, então, como eu disse, os domínios vão sempre estar definidos no intervalo de menos 1 a 1, então a gente vai trabalhar sempre pensando que a gente está nesse domínio, que tanto o x, né, isso é um fato interessante, se o x está entre menos 1 e 1, os polinômios t e u também estão limitados entre menos 1 e 1. Então, a gente está num quadradinho que tanto t quanto x está dominado, está limitado entre menos 1 e 1. Isso vai ser importante. Bom, e eu posso definir, aqui eu marquei, mas não tem nada de importante. Eu posso sempre escrever uma função qualquer como uma expansão nos polinômios, tendo os coeficientes aqui na frente. E para encontrar esse A, né, dado uma função f, para encontrar esse A, eu uso as ortogonalidades, né? Multiplico por um tm, integro, divido pela norma também, né? Integro considerando a norma, e aí você encontra os A's em função do f, basicamente pela ortogonalidade. Bom, aqui uma breve introdução aos polinômios. Na página da Wikipedia tem muito mais detalhe que eu pulei. Peguei aqui só realmente o que a gente vai, de fato, usar. E o que a gente mais vai usar é essa relação de ortogonalidade. Agora, vamos lá, para a segunda página. A evolução temporal em si. Então, a gente vai trabalhar com a equação de Schrödinger dependente do tempo, e a gente vai trabalhar numa situação em que o hamiltoniano é independente do tempo. Tá? Se o H depende do tempo, os métodos de evolução temporal mudam drasticamente, aí não tem nenhum método realmente eficiente, simples, só métodos muito complicados vão ser eficientes para a evolução temporal de hamiltonianos que dependem do tempo. Tá? A gente vai trabalhar com H constante, né? Independente do tempo. Tal que a solução formal é essa daqui, né? A função de onda num tempo t é o operador de evolução temporal vezes a função de onda no tempo zero. Chamar atenção desde o começo aqui, ó, só tomar cuidado, quando eu estiver falando do tempo, eu sempre vou colocar entre parênteses. Então, tempo zero é parênteses zero. Vai aparecer um índice zero. Esse índice zero não vai ser o tempo, tá? Tempo é sempre entre parênteses. Índice é porque eu vou transportar, eu vou trocar aquela relação de recorrência dos polinômios e vou transformar isso numa relação de recorrência para a função de onda, tá? Vão ser aproximações sucessivas na função de onda e aí vai aparecer um índice aqui. O índice zero não vai ser o tempo zero, vai ser só a primeira ordem dessa, ou a ordem zero dessa aproximação sucessiva. Ok? Ok. Então, veja, eu posso sempre pegar o operador de evolução temporal e expandir em polinômios simples, né? Vamos chamar polinômios de Taylor, né? Polinômio simples, t elevado a n, expansão tradicional da exponencial.
O fato é que esta escolha é uma escolha ruim, porque a convergência deste elemento aqui é lenta, é uma convergência um pouco lenta. E o lance de Chebyshev é fazer a mesma coisa com uma convergência rápida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou... Bom, lembra, né? Eu tenho uma função do lado esquerdo e eu quero expandir essa função em polinômio de Chebyshev. Bom, para fazer essa expansão, tem que fazer o que eu falei antes. Tem que pegar essa exponencial e aplicar as ortogonalidades para descobrir quem são os coeficientes da expansão. Aqui eu já peguei pronto. Os coeficientes da expansão são polinômios de Bessel, são funções de Bessel. Tá? Então, a exponencial de menos IHT sobre H barra ela é dada pelo polinômio de Bessel J0 de tal. Esse tal que aparece aqui é basicamente o tempo, só que renormalizado. Já já eu falo da renormalização. Só entendam que o tal é basicamente o tempo t. Então, aqui eu tenho J0 de tal vezes a identidade, em algum espaço, mais 2 vezes, esse 2 que aparece aqui é aquele lance da norma do polinômio de Chebyshev, que para n igual a 1 é diferente de n igual a 0. Tem um fator 2 que sempre vai aparecer nos termos diferentes de 0. Então, a somatória de 1 até infinito, menos i elevado a n. Aqui aparece a enésima função de Bessel no tempo tal. E aqui aparece o polinômio de Chebyshev, Tn, como função de H barra. H barra, não é o H barra, né? É o H, é o Hermitiano, é o Hamiltoniano barra. Esse Hamiltoniano barra é o Hamiltoniano normalizado também. Já eu falo o que é essa normalização. Aqui cabe um parênteses que o Hamiltoniano que a gente tem é um operador. Se a gente pensar de forma mais simples, né, é um operador derivada segunda, né, basicamente. É um operador derivada segunda. E poderia ser uma matriz de alguma outra forma. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o que significa a exponencial de um operador. Vocês entendem isso? Eu deveria ter falado isso antes, eu esqueci de falar. O que é a exponencial de um operador? Exponencial da derivada segunda. Vocês sabem o que é isso? Só mandar uma mensagem aqui, gente, só um segundo. Quando vocês pensam e me respondem aí. E aí? Pessoal, vocês entendem o que é a exponencial da derivada segunda? Perdi todo mundo? Não consigo pensar numa resposta assim, não. Ok. Vocês percebem que é algo meio delicado, né? A derivada segunda de uma função é óbvio, né? Agora, a exponencial da derivada segunda atuando numa função é algo mais delicado, bem mais delicado, né? Grosso modo, a definição é essa daqui, está aqui na tela. Por isso que eu falei que tinha que ter feito a pergunta antes. A definição da exponencial da derivada segunda é basicamente a série de Taylor dela. Então vai aparecer aqui a derivada segunda no lugar do h. E aí sim, tá? Desceu para baixo, né? Aí você sabe aplicar isso aqui numa função qualquer. Então, isso vale para qualquer operador. A exponencial de uma matriz. O que é a exponencial de uma matriz? A exponencial de uma matriz é definida pela expansão dela, tá? Expansão em série de Taylor, por exemplo. Mas não precisa ser Taylor, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de exponencial. Estou chamando a atenção disso porque a gente está transferindo um problema para outro equivalente. Veja que o propósito de fazer a expansão da exponencial é exatamente tirar esse operador, matriz que está aqui em cima, e trazer para baixo, porque aí eu sei operar. É uma somatória, mas eu sei operar. Agora, aqui, quando eu faço a exponencial em termos da série de Chebyshev, beleza, aqui eu tenho a função de Bessel calculando no tempo tal, isso é fácil, né? A função de Bessel calculada num certo valor do tempo. Mas aqui eu tenho o polinômio de Chebyshev Tn,
atuando em H barra, ou hamiltoniano barra, né? E o que é o T atuando em hamiltoniano barra? Bom, aí depende do... Como o polinômio de Chebyshev é um polinômio, eu posso pegar a expressão do polinômio e do mesmo jeito que eu entendo o que é H elevado a N, né, a enésima potência do hamiltoniano, a enésima potência da matriz, se quiser, eu pego o polinômio, escrevo a expressão do polinômio e vou ter lá uma certa potência do hamiltoniano também, né, do mesmo jeito. Mas a gente não precisa fazer isso. O lance todo dessa expansão é que dá para evitar isso. Só chamar atenção, o lance todo da convergência rápida dessa série é por causa deste polinômio, dessa função de Bessel que eu marquei aqui. Okay. Outro aspecto é a normalização, antes de falar da série em si. Aqui a gente está sempre renormalizando o tempo tal, vai ser o tempo vezes a norma do hamiltoniano dividido por H barra, e o hamiltoniano normalizado vai ser o hamiltoniano dividido por essa norma. Agora a questão é, o que é a norma do hamiltoniano? O que é o módulo do hamiltoniano? Isso eu vou discutir daqui a pouco. Tem várias maneiras de você estimar uma norma adequada, mas o propósito dessa norma é aquele domínio dos polinômios de Chebyshev que estão sempre definidos no intervalo de -1 a 1. Então aqui eu estou calculando o polinômio de Chebyshev no H. Pensa que esse H é um número. Esse número deveria estar entre -1 e 1, para que eu possa fazer essa expansão e explorar as propriedades e ortogonalidades do polinômio de Chebyshev, tem que estar entre -1 e 1. Mas isso aqui é um H, é um hamiltoniano, é um operador. E o que significa? O que eu tenho que colocar de -1 e 1 no operador? Basicamente, os autovalores. Então, eu preciso colocar aqui um hamiltoniano tal que os autovalores dele estejam no domínio de -1 e 1. Ok? Então, eu tenho que escolher uma norma que me garanta isso. Então, eu tenho que ter uma ideia do menor, eu tenho que ter uma estimativa do menor e do maior autovalor para renormalizar esse hamiltoniano tal que o espectro dele fique limitado entre -1 e 1. E aí eu consigo aplicar esta evolução temporal. Aparece no tempo e no H, porque basicamente o produto, o HT, tem que se preservar, né? Então, veja que a norma do tempo cancela com a norma do hamiltoniano quando você coloca o produto HT. Por isso que aparece nos dois. Tá? Então, na expansão está renormalizado, mas no operador final a norma não é relevante. Okay. Bom, e daí? Vamos lá. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar esta expansão aqui, e lembrando que a minha evolução temporal, meu psi de t, é o operador exponencial, né, o operador de evolução temporal atuando no psi de zero. Então, eu vou aplicar psi de zero dos dois lados aqui. No primeiro termo é trivial, porque é a identidade, então vai ficar só o psi de zero aqui. No segundo termo, que vai aparecer aqui o Tn de H atuando em psi de zero. E esse que a gente tem que trabalhar. Então, temos aqui, ó, o psi de t é o J0, o psi de zero, mais a somatória, e aí que aparece o Tn de H atuando em psi de zero. Aí a sacada é usar a relação de recorrência, né? Porque, bom, a gente já sabe a relação de recorrência, a gente viu a relação de recorrência na página anterior, só transportar aqui para a notação de operadores. Então, o T de 0 atuando em hamiltoniano barra é a identidade, o T de 1 é simplesmente o hamiltoniano barra, e o Tn é duas vezes o hamiltoniano barra, Tn menos 1, menos Tn menos 2. Ok? A minha máquina ficou lenta de uma hora para outra, por algum motivo. Voltou. Ok. Então, veja. Se eu usar essa relação de recorrência aqui, eu vou me permitir escrever as coisas dessa forma agora. Então, veja que agora eu estou trocando aqui, ó. Eu vou trocar o parênteses zero pelo índice zero. Tá? Então, o psi zero é igual ao... Psi índice zero vai ser igual ao psi parênteses zero. Mas esse zero não representa o tempo. Vai representar simplesmente o primeiro termo da relação de recorrência. Tá? E aqui, na somatória, eu troquei esse cara aqui, ó, Tn de psi zero por psi n. Então, é a enésima função de onda que vem desta relação de recorrência aqui. Dessa forma, eu estou
transportando a relação de recorrência do hamiltoniano para uma relação de recorrência na função de onda. Então, de novo, o psi índice 0 é o psi de t0, que é basicamente a condição inicial. O psi índice 1, primeiro termo da relação de recorrência, é o H normalizado atuando em psi 0. E o psi n vai ser 2 vezes H atuando em psi n menos 1 menos 2 vezes psi n menos 2. Então veja que, como o que importa é isso daqui, desapareceu o polinômio de Chebyshev. Sobrou só a relação de recorrência. Agora eu consigo fazer essa soma. Eu começo com o psi 0, que é a condição inicial, e aí, para fazer essa soma, eu vou começar a fazer a soma, vou precisar do n igual a 1. Bom, o n igual a 1 é só eu atuar H barra em psi 0, já tenho o n igual a 1. Para obter o n igual a 2, é só eu atuar H barra no n igual a 1 e subtrair aqui o n igual a 0. Então, beleza, vou aplicando essas aproximações sucessivas e vou compondo a minha somatória de forma recorrente. Sacaram o processo? Veja que neste processo, uma coisa fundamental aqui de toda a evolução temporal é que eu só preciso saber atuar o hamiltoniano na função de onda. Eu não preciso explorar, não preciso achar uma representação para esse hamiltoniano. Alguns de vocês estão familiarizados com esse conceito, mas nem todos. A gente viu, por exemplo, né, no método das diferenças finitas, eu pego esse hamiltoniano e represento como uma matriz. Só que se o meu hamiltoniano for muito grande, for trabalhar em 3 dimensões, por exemplo, essa matriz ela fica muito grande. Ainda que ela seja uma matriz esparsa, ela fica gigantesca e eu posso ter um problema de falta de memória para representar esse hamiltoniano. Agora, se eu consigo escrever um código que me dá a aplicação do hamiltoniano na função de onda de forma algébrica, né? Eu não preciso representar o hamiltoniano, mas basta representar a ação dele na função de onda, eu vou economizar muita memória. No caso do nosso hamiltoniano mais simples possível, que é a derivada segunda, né? É o operador de derivada segunda, mais um potencial, mas o potencial em geral é trivial, tá? Vamos pensar na derivada segunda só para ilustrar. Eu posso pegar a derivada segunda e representar por aquela matriz tridiagonal, ou eu posso simplesmente escrever um código que calcula a derivada segunda da função, ou do vetor. Eu tenho um vetor, né, um psi, que é uma estrutura vetorial, e a derivada segunda é simplesmente pegar o ponto da frente, o ponto de trás, e menos 2 vezes o ponto central. Eu não preciso escrever o H como uma matriz para, de fato, calcular a derivada segunda. Eu posso, né, escrever uma função algorítmica, né, algoritmicamente, que recebe a função de onda e retorna a derivada segunda dela. Tem várias maneiras de fazer isso. Pode fazer, de fato, pelas diferenças, ou eu posso fazer com um kernel de convolução, ou eu posso fazer com a transformada de Fourier. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer isso de forma eficiente. Para outros hamiltonianos, que não sejam simplesmente derivada segunda, hamiltonianos com spin, cadeias spin e tal, você sempre tem uma maneira eficiente de implementar a ação de H em psi de forma algorítmica, né? Tal que esse produto é eficiente. Veja que aparece aqui e aparece aqui, né? Mas eu nunca, em nenhum momento deste código, eu preciso do hamiltoniano. Eu sempre preciso da ação do hamiltoniano na função de onda. Ok? A gente vai ver um pouco mais disso na implementação. Na aula que vem eu mostro um pouquinho. Ou hoje eu pelo menos dou uma indicação antes de acabar a aula, da onde vocês têm que olhar. Ok, e como escolher a norma? Bom, para escolher a norma, depende de quem é o hamiltoniano. Então aqui eu vou mostrar um exemplo, de novo, nesse hamiltoniano simples, P² sobre 2m, que está nesse paper do Tal Ezer, de 1984. Esse cara, Tal Ezer, ele trabalhou muito com métodos numéricos de diversos tipos, em particular com evolução temporal, e tem o currículo dele, a lista de papers dele, os principais papers dele, para quem gosta de cálculo numérico, são sempre muito interessantes. Tem muita coisa legal dos trabalhos dele. Ele é vivo ainda, é velhinho, mas ainda é ativo. Tá? Ok, vamos lá. Então você tem aqui P² sobre 2m mais V de x.
Vamos pensar no seguinte, não sei se está claro na minha figura, talvez eu tenha que desenhar de novo para ilustrar. Vocês me dizem aí. Eu estou pegando o eixo X e estou discretizando ele. Então tem os pontinhos, né, discretos. Vocês concordam comigo que o menor comprimento de onda que eu tenho é esse daqui, 2ΔX? Não faz sentido eu falar de um comprimento de onda menor do que esse. Concordam com essa afirmação? Entendem o que eu quero dizer com isso? Pensa em um conjunto de pontos que seja periódico. Aqui eu desenhei só 3 pontos, né? Mas é para pensar que é periódico. Ele está falando de comprimento de onda, então tem periodicidade, né? Pensa em algo que é descrito apenas pelos pontos discretos e tem um comprimento de onda menor do que isso. Menor do que isso só se for lambda igual a ΔX. Sem eu desenhar, vocês conseguem perceber que lambda igual a ΔX não é um comprimento de onda válido para esse sistema discreto? Não? Acho que é melhor desenhar, professor. Okay. É porque, bom, quando você tem ali o comprimento de onda, você precisa de incluir o nó na sua rede? Seria esse o argumento? Talvez. Mais que isso. Vamos desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar de novo aqui em cima. Tem uns tracinhos discretos aqui. Vamos desenhar primeiro o lambda igual a 2ΔX em verde aqui. Eu vou pôr aqui um ponto está acima, um ponto está abaixo, um ponto está acima, um ponto está abaixo, um ponto está acima. Então, esse daqui seria um caso de um comprimento de onda lambda igual a 2ΔX. Vou traçar as linhas que aí vai ficar bem óbvio. Como que seria lambda igual a ΔX? Vou ter esse ponto aqui. Onde vai estar o próximo ponto? Para que seja periódico com período ΔX. Tem que estar aqui, né? Percebe? A função seria isso aqui. Concordam que isso aqui é o lambda igual a ΔX? Sim. E qual é a diferença entre lambda igual a ΔX e lambda igual a zero? Ou, não lambda, né? Lambda igual a ΔX ou lambda igual a infinito, né? K igual a 1 sobre ΔX e K igual a zero. Né? Pensar no K, né, no inverso, que é mais fácil. O K é 2π sobre lambda. Vocês concordam que este K igual a zero, que seria esse caso aqui, é a mesma coisa que K igual a 2π sobre ΔX? Sacaram? Porque eu só olho para os pontinhos, né? Se eu pensar numa onda, é como se eu tivesse, claro, é como se eu tivesse essa onda aqui, né? Mas a onda só existe nos pontos. O que existe entre pontos não me interessa. Então, se eu só olho para os pontos, K igual a zero e K igual a 2π é a mesma coisa. Porque zero igual a 2π, tá? Então, como eu não posso incluir o 2π, porque o 2π é igual a zero sempre, né? O menor comprimento de onda que eu tenho é o lambda igual a 2ΔX. Tá claro agora? Agora sim. Beleza. Então, se este é o menor comprimento de onda possível, quer dizer que o maior momento possível é πh barra sobre ΔX. Tá? Basicamente, pegando o momento como sendo h barra k, o k é 2π sobre lambda, troca o lambda por 2ΔX, você tem que o P máximo é π sobre h barra ΔX. Então, disso, você tira o seguinte, a menor energia possível, classicamente, é quando P for igual a zero e o potencial for mínimo, é o mínimo do potencial. E a maior energia vai ser o máximo do potencial, mais a maior energia cinética, que é o P máximo ao quadrado sobre 2m. Então, eu posso definir aqui uma faixa de energia, né? O meu espectro tem que estar limitado entre esses dois limites, E máximo e E mínimo.
Bom, vamos pensar que o V mínimo é zero para simplificar, mas vamos deixar. Aqui nas notas eu deixei, mas na prática a gente pode pensar que ele é zero, essencialmente. Podemos definir o V mínimo como zero para simplificar a vida, né? Então, o meu hamiltoniano renormalizado vai ser dado por isso daqui. H menos E mínimo sobre ΔE. Dessa forma, eu garanto que todos os autovalores dele estão abaixo de 1, no módulo. Com isso, isso implica que os polinômios de Chebyshev sempre estão abaixo de 1, e com isso eu consigo garantir todas as minhas as relações de recorrência e consigo garantir aqueles critérios da ortogonalidade. Tá? Eu só posso usar essa expressão, todas as expressões que vieram acima, elas são baseadas naquela relação de ortogonalidade para você encontrar o coeficiente AN. E elas só são válidas se o espectro estiver entre -1 e 1. Se não tiver, aquelas relações de ortogonalidade estão erradas. Não são válidas e aí a sua evolução não funciona. Na prática, o que vai acontecer é que se você tentar implementar sem refazer a normalização, seu resultado vai divergir. Tá? Porque os polinômios vão começar a crescer exponencialmente, não exponencialmente, vão começar a crescer polinomialmente, e você vai ter uma divergência. Tá? Ok. Bom, outra coisa é o porquê que esse cara converge tão rápido. Aqui eu coloquei a expansão, acho que isso daqui ajuda a entender. Se eu pegar o polinômio de Bessel, a função de Bessel, Jn de tal, para tal pequeno, tal muito menor do que raiz de n-1, simbolicamente pensa em tal menor que n, mas o correto é raiz de n mais 1. Para tal menor que n, digamos assim, vale essa expressão assintótica, e o que acontece é que o valor do polinômio cai muito rápido com n, para tal pequeno. Estou pensando em tal pequeno, tempos pequenos. Então tem um fator 1 sobre n fatorial na frente, mais esse cara que é pequeno elevado a n. Então tem uma queda, que é uma queda... veja que se eu estivesse falando da expansão de Taylor, a expansão de Taylor teria aqui o n fatorial, né? Esse é comum. Agora, este cara aqui é que te dá uma queda rápida com n, porque o tal é pequeno, elevado a n, cai rapidamente, é uma queda exponencial. Então esse cara me diz que o polinômio de Bessel, não como função de tal, mas como função de n, cai exponencialmente. Então o gráfico que eu teria que fazer para visualizar isso, né, é um gráfico um pouco fora do padrão, que é o seguinte: eu vou fazer o gráfico do Jn de tal como função de n, não como função de tal, para um tal fixo. Então digamos que o tal vale em torno de n0. Né? O tal é um número contínuo, n é um número discreto, mas vamos pensar no tal como sendo perto de n0. Então vou colocar aqui tal igual a em torno de n0. Vou traçar uma linha aqui. Esse gráfico vai ser basicamente, vai ter umas oscilações aqui, e quando chega aqui, é uma queda exponencial rápida. Tá? Eu fiz esse gráfico no Python, depois eu mostro para vocês. Mas é uma queda exponencial rápida. E isso significa que lá na somatória... Perdão, aqui nessa somatória, se eu quero calcular o psi, aqui está t, mas pensa no tal, o psi para tal igual a 5, basta eu somar esse n até 10, talvez. O meu critério dessa somatória é sempre fazer a somatória até n um pouco acima do tal. E o truque para isso ficar eficiente, acho que aqui nas minhas notas eu comi bola, é não pensar num t, mas pensar num ΔT. Eu teria que reescrever essa relação. Eu vou marcar aqui, depois eu reorganizo as notas para corrigir isso. Imagine que eu quero calcular, na verdade, isso daqui, ó. O psi de t mais ΔT, tá? Aí isso vai ser, bom, vai seguir a mesma regra. Vou pôr só o comecinho aqui. Vai ser J0 de tal, psi 0, mas agora esse tal, na verdade, é o ΔT vezes a norma do H sobre H bar, tá? O tal aqui está representando o ΔT, não o T. E eu vou estar, claro, e aí o psi 0, psi índice 0, é, na verdade, o psi de T.
Então, eu tenho psi de t, quero calcular psi de t mais delta t. Então, a regra é basicamente essa daqui, só tem que entender esse tal como sendo o delta t e não o t. Tá claro? Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Eu não quero mostrar o código para vocês, então deixa eu abrir separado aqui. Porque eu quero que vocês tentem implementar essa brincadeira aí. Eu vou esconder o código crítico aqui. Tem 2 códigos críticos. Este daqui. E... Então, eu tenho duas perguntinhas aqui só a respeito aí da Tá, implementação. deixa eu só Não a respeito da mostrar implementação, o... mas da teoria. Tá, deixa eu só mostrar o resultado aí, a gente fica conversando livremente. Então, aqui eu implementei, ó, eu vou fazer uma barreira, a barreira é uma gaussiana e a minha função de onda vai ser uma gaussiana também, inicialmente. E eu vou fazer a evolução, essa gaussiana é uma gaussiana com uma velocidade inicial, tá? Uma gaussiana vezes uma onda plana. Aí essa barreira, eu vou fazer a evolução dessa gaussiana, desse pacote eletrônico, colidindo com a barreira. Só que eu fiz por 2 métodos, né? O split step, então tá aqui o resultado do split step. Então, aqui eu não fiz animação, fiz o gráfico do game show. Então, a gaussiana começa aqui, essa linha branca é a velocidade inicial da gaussiana, né, da onda plana, e ela vem, colide com a barreira e reflete, e uma porcentagem tunela. Então, esse é o resultado do split step, e aqui o Chebyshev, ó, esse é o gráfico que eu falei, tá vendo? Ó? As linhas tracejadas é o valor do tal que eu escolhi em cada gráfico. Então, uma vez que o Jn, o n chega no tal, daí em diante a queda é exponencial. E também, ó, exponencial, e a queda é exponencial. Cai muito rápido. E aqui o gráfico com polinômio de Chebyshev. É igual ao outro, mas aqui eu rodei por um tempo maior, tá? Lá eu tinha rodado até 100, aqui eu rodei até 200. Basicamente, a gaussiana vem, colide, uma parcela tunela, uma parcela reflete na barreira, e depois aqui ela passa por aqui por causa de condição de contorno periódica, tá? Esse cara veio para cá e continua aqui, esse cara veio para cá e continua aqui em cima porque eu estou aplicando condição de contorno periódica. Pode falar, Rafael. A dúvida é a respeito aí das escalas reais mesmo, porque, por exemplo, essa norma do Hamiltoniano aí, isso aí pode ser arbitrariamente grande, né? A energia, quanto maior o sistema, esse ΔE tipicamente vai ser maior. E você está dividindo por H barra ainda. Então, em unidades reais, digamos assim, unidades reais não, ainda SI, pensando em SI, inocentemente, né? Que nem sempre são as melhores unidades, mas tudo bem. Entendi. Para esse tal ser pequeno, o T tem que ser absurdamente pequeno. É que você tem que pensar no T como ΔT. Mas sim, não precisa ser pequeno, não. Mas aí, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, sei lá, se você tiver, por exemplo, a constante de Planck é da ordem de 1,4 vezes 10 a menos 20, sei lá, alguma coisa eletronvolts. E eletronvolts segundo, né? Vamos supor que você tem aí um sistema, porra, você já só pela H-bar eu já tô da ordem de 10 a 20. Não, você faz o seguinte, você vai para unidades atômicas, o H-bar é 1, aí você desencana da H-bar. Tá, mas e na hora de fazer a medida, assim, o experimental, fazer a medida, ele vai ter que ver uma dinâmica muito curta, de qualquer jeito, não? Sim. Sim, a gente está fazendo uma evolução temporal balística, né? Então, tipicamente, ela vale para tempos curtos. Muito curtos. Tipo da ordem de fento, nano? Não. Pico e nano. Pico e nano. Mas isso é acessível. Medidas de pico segundas são acessíveis, nanosegundos é trivial. Certo. Não. A dinâmica balística está ali em nanosegundos para materiais bem limpos. Mas, sim. Tá? Mas se você for fazer isso aqui para cadeias de spin, aí eu não sei quais são as escalas, tem que dar uma olhada. Mas a brincadeira aqui, você diz o seguinte, né? Se eu discretizar o meu sistema muito fininho, o ΔX fica muito pequeno, então a energia máxima fica gigantesca, né? É isso que você está pensando?
Não necessariamente só nisso, né? Porque aqui você está fazendo do jeito, digamos assim, do jeito clássico, né? Eu tô tentando pensar um pouquinho mais geral do que isso. Porque eu imagino que essa regra do E máximo menos E mínimo seja geral, né? É Essa geral, norma aí. Você Então, pode calcular uma técnica, por exemplo, para cadeias de spin que não vão ter um P máximo, um P mínimo. Você pode estimar da interação de troca de alguma forma, ou você pode usar métodos de cálculo de autovalores que são baseados no menor e no maior autovalor. Então, você pode usar o sim, método sim. da potência, o método da potência inverso, o Lanxos, para estimar o menor e maior autovalor. Sim, aí é o que estava me bugging, né, era essa questão do tamanho que tem que ser esse tempo T mesmo, que é o tempo que o experimental vê, e esse tal aí, né? Para o tal Não, ser entendi. pequeno, esse T tem que É, ser absurdamente só, pequeno. só deixa eu insistir aqui. Ó. Você vai fazer T mais delta T. Aí você pode fazer isso várias vezes, né? Sim, sim. E propagar para o tempo que você quiser. Você pode fazer para tempos longos, mas você vai fazer em passos de tempo pequeno. Entendeu? Mas assim, mesmo computacionalmente vai ser muito, muito pequeno. Você tem que usar, sei lá, que ordem de passo que você usa, por exemplo? O tempo. De delta T. Bom, aqui é um exemplo meramente educacional, né? Mas o delta T está 0,5 unidades atômicas. Acho que é 0,5. Cadê a minha definição? Acho que está por assim. O delta T normalizado está dando 2,7. Tá? Isso aqui é importante. O delta T normalizado é o que eu uso para estimar quantos polinômios de Chebyshev eu tenho que somar. Então, se o delta T normalizado é 2,7, basta eu somar aí até 10 polinômios de Chebyshev que já está convergido. Na prática, com 5 polinômios, 6 polinômios de Chebyshev, já estava convergido. Mas o T máximo é 1086. Então, essa simulação aqui, eu rodei de 0 a 200 em unidades atômicas, mas nas unidades normalizadas está indo de 0 a 1000. Estou aqui em passos de 3 em 3. 2,7 em 2,7. Mas o Entendi. passo temporal mesmo está definido aonde? Está meio bagunçado o meu código. Está definido nas partes que eu escondi. Mas é 0,5, eu lembro. Tá? Mas isso não costuma ser problema não, Rafael. Eu entendo que você está preocupado, mas se o seu problema for muito delicado, você faz um DataT pequeno e senta a mão no computador, deixa ele rodar. Tá? Não é muito crítico, não. Esse método ele é eficiente. Tanto esse método quanto o split step. Os dois são bastante eficientes para a evolução temporal. É uma pergunta Não, que eu me a fiz e não sei eficiência. responder. Pode falar. Qual método é mais eficiente? Split step ou Chebyshev? Para a evolução temporal. Porque para cálculo de médias termodinâmicas, né, para fazer cálculo da função espectral, expansão da função espectral, o Chebyshev é de longe melhor. É bem melhor do que outros métodos. Bom, mais ou menos. A gente vai ver um outro método mais para frente, baseado nas funções de Green recursivas, mas Chebyshev é muito bom para a função espectral. Isso é bem definido, é um método muito bem estabelecido, que é o KPM, né, o Kernel Polynomial Method. Agora, para a evolução temporal, a maior parte das pessoas, todo mundo faz split step. Não sei se alguém faz esse método. Eu acho que esse método de Chebyshev para a evolução temporal ele é mais didático. Mas eu não me lembro de um pacote, de um programa que usa Chebyshev para evolução temporal. Mas pode ser que tenha, eu não conheço. Mas não trabalho muito com isso, né? Então não é a minha especialidade. Mas split step é muito mais bem fundamentado muito mais bem conhecido do que esse método. Deixa eu voltar atrás, na verdade. Eu procurei muita coisa de física clássica também, porque você pode aplicar esse método todo com várias modificações para as equações de Maxwell e para a equação de onda, na equação acústica, derivada segunda no tempo em vez de derivada primeira. E muda tudo, porque como a derivada, tanto a equação, na equação de onda, que é a derivada segunda no tempo, muda tudo, porque a derivada segunda não te permite escrever as coisas como um operador de evolução temporal exponencial igual aqui, né?
mas também há modificações que você faz na equação para trabalhar com polinômios de Chebyshev na expansão da evolução temporal também lá. Tem vários artigos de sismologia para simular detecção de objetos através de acústica, né? Em grandes profundidades, que usam a expansão de Chebyshev para isso também. E na equação de Maxwell, a equação de Maxwell na forma diferencial são derivadas primeiras no tempo. E aí dá para usar coisas bem parecidas com o que está aqui para resolver as equações de Maxwell. Na forma da equação de Maxwell mesmo, sem converter para a equação de onda, porque aí volta a ser derivada segunda. Lá usa-se Chebyshev. É bem mais complicado, porque as equações de Maxwell, né, são muito mais complicadas que a de Schrödinger, parte vetorial e tal, mas também se utiliza lá. Mas na mecânica quântica é muito mais comum ver trabalhos usando split step. A gente pode... Você vai ensinar os dois aí, né? A gente pode fazer uns benchmarks. Sim, eu implementei os dois, mas o meu tá aqui, né? O split step aqui e o Chebyshev aqui, no mesmo código. O resultado tá idêntico. Agora, para fazer o benchmark, tem que comparar o tempo e a precisão, né? Não basta comparar o tempo. Aí eu tenho que estabelecer um critério de precisão aqui, né? Não pode ser só visual. Tem que fazer uma análise de precisão sistemática aqui para ver qual que está mais eficiente. E outra coisa, tem que implementar o split step de forma mais eficiente possível. Isso implica, bom, entre aspas, né? Na verdade, eu ia falar que a maneira com que você implementa a ação do Hamiltoniano no psi, ela é crítica. Bom, de fato, ela é crítica, né? Quanto melhor você fizer essa ação aqui, mais eficiente vai ser o seu método. Mas isso aparece tanto no Chebyshev quanto no split step. Com a diferença, aqui pode dar uma dica, né? Aqui no Chebyshev, a gente, a cada elemento da soma, a gente tem que atuar isso aqui 2 vezes, né? Não 2 vezes, N vezes. Tem que atuar aqui no psi0, depois tem que atuar H em psi até a convergência desse termo. Então vamos dizer aí, 5, 10 vezes para cada evolução temporal, você tem que atuar H em psi. No split step, para cada passo temporal, você atua uma vez só, o H em psi, né? Tem que atuar no espaço real e no espaço K, por causa da separação dos espaços, mas tem que atuar uma vez só em cada espaço. E a atuação é mais simples, bem mais simples. Então, por causa disso, dá a impressão que o split step é mais eficiente para a mecânica quântica. Exatamente contando o número de vezes que se atua H em psi. Mas isso não é uma comparação justa, porque depende do passo temporal. De repente, eu consigo fazer um passo temporal mais fino, mais grosso, né? Consigo fazer um passo temporal mais grosso no Chebyshev do que eu consigo fazer no split step. E aí isso implica que apesar de eu ter que chamar o H-psi mais vezes no Chebyshev, pode ser que ele ainda seja mais eficiente do que o split step. E, de novo, a comparação real é uma comparação que envolve tempo e precisão. Bom, eu vou passar na lista, vocês vão ver como fazer análise do erro do split step é fácil. É só calcular uns computadores, são computadores longos, mas é só calcular os computadores. Agora, calcular o erro do Chebyshev, eu não sei como fazer. Bom, tenho uma ideia geral de como fazer, mas nunca fiz e nunca vi a resposta também. Porque o erro do Chebyshev depende de onde você trunca a soma, né? E é mais delicado, porque envolve bastante coisa aqui desse lado, né? Tem a relação de recorrência e tal. Deve ser difícil analisar teoricamente qual é o erro do Chebyshev, como função da truncagem da soma. Não deve ser fácil, não. Não sei se tem algum paper discutindo. Tem que procurar se algum paper já faz isso, e aí a gente, né, confia no resultado lá. Sem fazer uma análise teórica do erro, o que a gente tem que fazer realmente é fazer a comparação numérica. Escolhe algum critério de precisão e compara o tempo e a precisão dos dois. Mas mesmo numericamente, é uma comparação delicada, porque tem que estabelecer realmente como definir esse critério de convergência para comparar os 2 métodos, né? No split step, você teria que rodar o split step com 2 passos temporais diferentes,
e comparar os resultados, né? Pode somar, subtrair o módulo das funções de onda num tempo longo e somar para ver qual é a precisão, né? Como que a precisão varia com o ΔT. E no Chebyshev teria que fazer a mesma coisa, só que com truncagens da soma diferente. Então, a gente teria que somar o Chebyshev até atingir a mesma precisão que o split step, por exemplo. E aí a gente vê qual é mais rápido. Então é delicado, tem que fazer com bastante atenção para que essa comparação seja justa. Ok? Sim. Bom, deixa eu falar um pouco do split step nos 5 minutinhos, só para dar uma ideia geral. Esse eu não preparei, tá? Vou fazer um pouquinho de improviso aqui, mas é coisa simples. A ideia do split step é a seguinte: a gente vai pegar o nosso hamiltoniano e vamos escrever ele como 2 termos. Eu vou chamar de HK mais V, onde esse HK, se eu pensar em unidades atômicas, é simplesmente meio da derivada segunda. Tá? K de cinético, né? Ou K, que é a derivada segunda, vai virar um K depois. E aí o que a gente faz? Veja, a gente viu que a evolução temporal, vamos escrever assim já para ficar correto, T mais ΔT, ela é basicamente menos IH ΔT, não vou colocar um H barra que eu estou pensando em unidades atômicas, vezes o psi de T. Essa é a solução formal da evolução temporal. Agora, essa exponencial é uma exponencial de 2 termos. E aqui que mora o segredo do split step. Menos IH ΔT é a exponencial de menos I HK mais V ΔT. Aí quando você tem uma soma de 2 termos da exponencial, você fica louco para escrever assim, né? Vezes exponencial de menos IV ΔT. Porque eu lembro da regrinha, né? A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Mas isso não é verdade, porque HK não comuta com V. Esse é o problema aqui, né? Se comutasse, eu poderia separar. Mas o HK e V não comutam. E se eles não comutam, eu não posso decompor a exponencial dessa forma. O truque é que existe uma decomposição desta somatória que ela é precisa até ordem cúbica em ΔT. Acho que cúbica, se não estou enganado. Então, o que você faz é... Eu vou colocar aqui a resposta e aí na lista vocês vão investigar essa resposta. A maneira mais eficiente é você escrever isso como sendo menos IV ΔT sobre 2. Tem várias variantes do método, tá? Eu vou colocar aqui a forma mais simples. ΔT exponencial de menos IV ΔT sobre 2. Só tirar isso aqui. Isso aqui é aproximado. Tá? Então, essa aproximação que faz a decomposição, mas colocando intercalado, V com um passo sobre 2, HK com um passo inteiro, e V de novo com um passo sobre 2, esta forma aqui, ela é precisa até ordem ΔT ao cubo, se não me engano. Vai estar na lista para vocês verificarem isso, porque eu não lembro de cabeça. E ela é bastante eficiente de implementar. Agora, o porquê que ela é eficiente de implementar é o segredo da transformada de Fourier. Tá? Por quê? Veja, este potencial V, exponencial de V, eu vou atuar na função de onda. O potencial V, lembra que na representação matricial, se eu for pensar em diferenças finitas, e agora tudo que segue depende de muito como que você vai fazer a representação matricial desses operadores. O potencial V, ele tem aquela forma diagonal, né? V0, V1, V2, onde os índices aqui é o X, né? X0, X1, X2, é o X discretizado. E o HK, ele tem aquela forma menos meio de 2 ΔX quadrado. Deixa eu tirar esse menos daqui. 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 2, e assim por diante. Aquela matriz tridiagonal que a gente viu, né?
Então, aqui eu vou calcular a exponencial de V. A exponencial de V, se V é uma matriz diagonal, a exponencial de V é simplesmente a exponencial de cada termo da diagonal. É trivial, tá? É só exponenciar cada um desses termos aqui. Então, se eu for pensar aqui, exponencial de menos IV delta T sobre 2 é simplesmente a matriz diagonal cujos termos são menos I, vou chamar de Vn delta T sobre 2. E segue a diagonal. Está clara essa notação aqui? Ó? É uma diagonal onde cada termo é a exponencial de V0, V1, V2 e assim por diante. Eu só compactei aqui a notação. Agora, a exponencial de HK não é tão simples. É a exponencial de uma matriz que não é diagonal. E aí eu teria que definir isso aqui como uma série de Taylor, que é difícil e tal, né? Não quero calcular a exponencial dessa matriz, porque é um treco feio. Agora, se eu for para o espaço K, né? Então aqui eu estou pensando tudo no espaço X. Se eu for para o espaço K, da transformada de Fourier, bom, o meu potencial vai deixar de ser diagonal. A gente viu lá, né, a matriz da equação central. O potencial no espaço K é aquele V de G, que aparece em tudo quanto é canto na matriz. Então, a matriz do V no espaço K fica aquela bagunça, fica totalmente preenchida. Depende da expressão do V, mas genericamente fica toda preenchida. Agora, bom, deixa eu deixar aqui para a gente lembrar. Eu vou chamar de V-til, a matriz V no espaço K. Então, ela era é o V-til 0, V-til 1, V-til 2 e assim por diante. V-til menos 1, V-til 0, V-til 1. Lembram? É a matriz do projeto aí das bandas que vocês estão fazendo. É uma matriz completamente cheia no espaço K. Já a matriz HK, vamos chamar de HK-til, no espaço K, ela é simplesmente meio de K0, K1, K2. Ela é diagonal no espaço K. A derivada segunda, a transformada de Fourier da derivada segunda é simplesmente K quadrado, né? Então, você discretiza o K nas frequências de Fourier, que o FFT FREC te dá, e vira basicamente uma matriz diagonal. Aí sim, a exponencial deste cara aqui, menos I, H, til, K, delta T, é simplesmente a matriz cuja diagonal é menos I meio de Kn ao quadrado delta T. Tá ok? Então o lance é esse. A exponencial de V é trivial no espaço real e a exponencial de K é trivial no espaço K. Agora, para eu poder usar isso, eu tenho que alternar entre os dois estados, os dois espaços, né? Então o truque é eu pegar esta expressão que está aqui e enfiar aqui uma alternância no espaço de Fourier. Eu vou recortar este cara aqui e levar lá para baixo para facilitar a nossa vida. Só vou copiar e colar. E aí, como que eu vou enfiar aqui as transformadas de Fourier? Bom, eu vou pegar esse cara, menos IH delta T, e eu estou atuando no psi de T. Ok. Eu vou tentar escrever da direita para a esquerda e ver se eu não faço besteira aqui no espaço. Tá? Então, veja, a primeira coisa eu vou pegar esse cara aqui, exponencial menos V delta T sobre 2. Esse cara está no espaço real e a minha função de onda também está no espaço real, no espaço X. Tá? Então, aqui eu sei, esse cara está no espaço X, esse cara também, essa exponencial é trivial, eu sei atuar isso daqui. Depois de atuar esse cara, eu quero atuar com esse objeto aqui. Mas eu quero atuar com este cara no espaço K. Então, o que eu vou fazer aqui é enfiar aqui uma transformada de Fourier. Eu vou transformar o resultado desta conta do espaço X para o espaço K. Esse F é a transformada de Fourier de X para K. E aí eu vou multiplicar esse cara pela exponencial de menos I
HK tio delta T. Professora do ensino fundamental de vocês falou para nunca escrever da direita para a esquerda, né? Porque aí as coisas não cabem direito. Tá aí, né? Tá razoável. Então eu tenho aqui esse objeto no espaço K, esse objeto no espaço K, essa exponencial é trivial, e eu consigo fazer a atuação deste cara no resultado deste de forma trivial no espaço K. Depois eu quero voltar para o espaço real, para atuar esse cara no espaço real. Então eu enfio aqui mais uma transformada de Fourier, só que agora é a transformada inversa. Então eu vou pegar o resultado da atuação aqui e aplicar a transformada inversa, e esse resultado da transformada inversa eu atuo aqui, menos IV delta T sobre 2. E já está no espaço real, e a minha resposta vai estar no espaço real. Então eu faço a evolução de psi de t para psi de t mais delta t, né, que é o operador atuando em psi de t. Veja que eu tenho duas transformadas de Fourier, a transformada para frente e a transformada para trás. Se eu tenho duas transformadas, eu não preciso me preocupar com a norma nem com a fase. Né? Se eu tivesse 3 transformadas, eu teria que me preocupar com a norma e com a fase. Mas como eu tenho duas, a norma dessa sempre cancela com essa, e a fase dessa sempre cancela com essa. Eu só vou olhar para a norma se eu quiser garantir que as coisas sempre ficam próximos da unidade. Né? Então, posso querer, por questões numéricas, garantir. Mas se eu usar a mesma norma aqui e aqui, eu não preciso me preocupar se a norma bate com a transformada de Fourier teórica. Tá? Ela sempre vai cancelar. Só para ficar mais claro isso. Rigorosamente, você está usando que a transformada de Fourier é unitária, você meteu duas identidades ali no meio e foi embora. Exponenciou, blá, 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 tá bom. Exatamente. Sim, a transformada de Fourier é unitária, tranquilo. Posso ir e voltar. Basicamente é aquele lance, né? A derivada, eu posso sempre pegar a derivada segunda e escrever ela como uma transformada de Fourier, né? Se eu pegar uma função, transformar ela para cá, multiplicar por k quadrado e tomar a inversa, eu tenho a transformada de Fourier da função, certo? E isso vale, mesmo se a derivada segunda estiver dentro da exponencial, continua valendo por causa da expansão em série de Taylor da exponencial. Então é basicamente isso. A gente vai e volta com esse truque aqui. Basicamente, não é que eu estou enfiando uma identidade, é que eu estou simplesmente definindo a ação do operador no espaço adequado. Mas para você sair da equação de cima e chegar na equação de baixo, eu acho mais fácil ver assim, né? Você colocou uma identidade entre as duas primeiras exponenciais, entre as duas últimas, aí você transformou a HK, né? Sim. E aí você tá... Isso. E a transformada é a transformada de Fourier, né? Sim. Pode pensar que eu enfiei aqui um projetor K no meio, um projetor X, né? Para fazer as transformadas. Uhum. Sim, pode pensar também. Não sei se é exatamente isso. Porque, por exemplo, F chama F de U. F é uma matriz U, certo? Que é a sua transformada de Fourier. Como ela é unitária, você pode multiplicar o da H de um lado e do outro. Isso. Mas esse aí o U vai ser uma espécie de projetor, né? Vai ser uma soma de cat, bra, k. Sim, pode pensar assim também. Que é a transformada, isso. Beleza. Uhum. É um pouco mais formal, assim, né? Mas acho que dá para... É a mesma coisa, dá para entender assim. Então, esse daqui é essencialmente o método split step. Mas perceba que do jeito que eu apresentei aqui, foi para explorar a ação da derivada segunda. Agora, se o seu hamiltoniano não é desse tipo, né? Não tem uma derivada segunda lá, é um hamiltoniano de uma cadeia de spin, por exemplo, aí... Escrevi errado aqui. Aí você precisa rever como que você faz essa decomposição. Né? O fato é que você tem que decompor esse hamiltoniano em 2, e o lance é que você consegue escrever essa decomposição em 2 termos em que eles são triviais de atuar exponencial em domínios diferentes, em espaços diferentes. Quando você tem a derivada segunda, é bem fácil de ver que é só a transformada de Fourier. Mas para outros hamiltonianos, você tem que aplicar esses operadores que o Rafael está falando de forma mais esperta, né? Eu nunca fiz isso para cadeia de spin. Se o Rafael quiser falar um pouco na aula que vem, você já fez isso, né, para cadeia de spin?
Peraí, desculpa, eu perdi, eu tava anotando aqui. O que você falou? Você já fez split step para cadeia de spin? Não, cadê o spin não. Cadê o spin não? Hum. Não Tá, eu usei vou muito, procurar na alguma verdade. coisa. Eu usei uma vez ou outra pra aprender e sabe, entender um pouco. Tá, Mas depois, não. ok. Eu vou dar uma procurada, então, porque para cadeia de spin muda um pouquinho porque não tem a derivada segunda lá. Então, o que você vai fazer não é uma transformada de Fourier, é alguma outra projeção, né? E eu preciso dar uma olhada Não, como... depende, né? Depende da cadeia, né? Sim, claro. Então, exato. Depende do caso. Então, eu só fiz split step na minha vida para hamiltonianos que têm cara de KP, né? Tem derivada segunda ou derivada primeira lá. Nunca fiz para outro tipo de hamiltoniano, tipo cadeia de spin, eu nunca fiz. Então, eu preciso dar uma procurada para ver como que se faz lá. Mas a ideia é a mesma. O que muda é realmente como que você vai, quais são os dois domínios com os quais você vai trabalhar. Um domínio, sei lá, uma base. Você pode trocar para base de autoestados, né? Acho que isso é uma maneira prática. Você pode pegar o V e o H e você pode ter uma situação em que é muito difícil calcular os autoestados de H mais V, mas é fácil Também porque calcular os assim, autoestados de H. depende, por exemplo, se você está falando da dinâmica de uma cadeia de spin pura, você está colocando perturbação, o que você está fazendo? Depende de um monte de coisa, É, né? exato. E nem sempre digamos assim, e nem sempre a transformação que diagonaliza é uma coisa conhecida, igual você falou, é definitivamente um transformado de Fourier, ou definitivamente outra coisa. Também tem a sutileza também, né? Nem Sim, sempre a exato. transformação unitária é uma coisa bem bonitinha, assim, analítica e tal. Isso, exatamente. O lance todo é esse, né? De você conseguir alternar entre dois domínios em que a exponencial sempre é fácil de calcular. Seja a exponencial da perturbação, seja a exponencial da energia cinética. Você tem que saber alternar. Mas acho que esse caso aqui já ilustra bem a ideia do algoritmo. Depois, para outras situações, tem que estudar cada caso é um caso. Né? Bom, gente, é isso. Eu vou, hoje à tarde, tentar pegar a lista que eu passei para a graduação, vou adicionar algumas coisas, tirar outras e mandar para vocês até o fim da tarde, tá? E a ideia, basicamente, vai ser para vocês implementarem esses 2 métodos e não são tão fáceis de implementar, principalmente o Chebyshev tem delicadezas, né? Esse é fácil de implementar, tá? Poucas linhas. Agora o Chebyshev tem algumas dificuldades. Então, provavelmente nas próximas aulas, na aula de quinta e na aula da segunda-feira que vem, eu não vou dar matéria. Eu vou só vir aqui para a gente tirar dúvidas da implementação. Ok? Da Certo. implementação e dos projetos. Tá? Vamos dar um tempinho na matéria para a gente poder implementar as coisas. Fechou? Então, por hoje é só. Até quinta-feira, gente. Até quinta, gente. Falou, até quinta. Falou. Ou até mais, até quinta.